Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário é vocês que fazem, pois vocês que vão definir o horário em que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Bom, pessoal, para quem não lembra, meu nome é Fabiano de Pina Barro, professor Fabiano, né? Eu estou com vocês com a matéria de microbiologia, né? E dentro da microbiologia, a gente viu o conceito de microbiologia, né? A gente viu o conceito, falou a respeito desse conceito de microbiologia, e em seguida a gente falou sobre a virologia, né? Nós estudamos os vírus, inclusive a gente estudou até as principais viroses, tá? A última aula nossa, inclusive, a gente falou sobre o quê? Sobre o coronavírus, né? E a Covid-19, tá ok? Quem quiser dar uma recapitulada, só pegar as aulas antigas gravadas. Bom, pessoal, e aí o que acontece? A partir de hoje a gente vai começar a falar sobre a bacteriologia, tá? A gente vai deixar a virologia e a gente vai passar a falar sobre a bacteriologia, tá bom? Bom, e aí a gente vai começar falando, obviamente, sobre o conceito de bacteriologia, né? Então, ó, vamos ler aqui com o titio. Bacteriologia é o quê? É o estudo das bactérias, né? É o ramo da microbiologia que trabalha com a identificação, classificação, caracterização e demais aspectos de espécies de bactérias. Tá bom, pessoal? Então, bacteriologia a gente vai estudar o que? As bactérias, né? É um ramo da microbiologia. Como vocês sabem, a microbiologia ela estuda o que? Micro-organismos, tá? Um dos micro-organismos estudados vão ser o que? As bactérias, tá? A gente vai estudar o que? As características dessas bactérias, a gente vai estudar a classificação dessas bactérias, a gente vai aprender o que? A identificar essas bactérias. E também a gente vai estudar as chamadas bacterioses, que são o quê? Que são doenças causadas por bactérias, tá? E vocês vão ver no decorrer do estudo da bacteriologia que existem o quê? Várias espécies de bactérias, né? Não é uma bactéria só, existem um monte de bactérias. Assim como também o que são os vírus, né? Vamos continuar então, pessoal? Vamos passar para o segundo slide aqui, ó. Aí a gente vai ver o que? As características gerais dessas bactérias. Primeira coisa, as bactérias elas são unicelulares, ou seja, elas apresentam uma célula só, né? Diferente dos vírus. Os vírus eles são o quê? Acelulares, ou seja, eles não possuem células, né? Olha só, a segunda característica geral aqui, ó, são seres procariontes, né? O que são seres procariontes? Que não apresentam núcleo organizado, ou seja, o material genético, DNA e o RNA das bactérias, elas vão estar o que? Soltos no citoplasma, tá? Então as bactérias elas são procariontes, não apresentam núcleo organizado, tá bom? Pertencem ao reino Monera, né? Os vírus, eles não têm o que? Eles não têm reino, né? A bactéria, sim, ela já tem um reino. É chamado o que? De reino Monera, né? E olha só, essa é a quarta característica. Olha só, apresentam DNA e RNA como material genético, né? Vocês sabem que o vírus apresenta DNA ou RNA. Então, quer dizer, se nós compararmos uma bactéria com os vírus, nós podemos dizer que as bactérias, elas são o quê? Mais evoluídas, né? Mais evoluídas do que os vírus, tá bom? Do que os vírus. Então, essas quatro características são características próprias das bactérias, tá bom? Vamos continuar, criancinhas, tá? Bom, pessoal, aí a gente vai começar a falar sobre a estrutura da bactéria. Vamos ler o texto aqui que o titio colocou para vocês, ó. A célula bacteriana apresenta várias estruturas, algumas presentes em apenas determinadas espécies, enquanto outras são essenciais, sendo encontradas em todas as bactérias. Então essas bactérias elas vão ter estruturas que às vezes vão ser encontradas em apenas uma espécie de bactérias e outras estruturas que são encontradas o quê? Em todas as bactérias.
ou seja, elas são essenciais para a vida das bactérias, tá bom? Então existem estruturas essenciais para a vida das bactérias e outras estruturas que não são tão essenciais. Essas outras estruturas podem estar presentes em algumas bactérias, né? E em outras não, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui falando. Olha só, pessoal. Aí eu coloquei aqui para vocês o desenho de uma bactéria, né? Lembrando que as bactérias, elas são micro-organismos, então elas só podem ser observadas o quê? No microscópio, tá? Então, olha só, a bactéria, ela vai ter uma parede celular, ela vai ter uma membrana celular, ela vai ter o quê? Organelas citoplasmáticas, né? Olha só, aqui a gente pode até conversar dessa maneira, olha só. Nós podemos dizer que, basicamente, as bactérias elas vão apresentar três estruturas, né? Três estruturas propriamente ditas, ó. Estruturas externas à parede celular, né? Aí ela vai apresentar a chamada parede celular e estruturas internas à parede celular, né? Então, olha só, aqui, ó, essa parte aqui de laranja aqui, nós chamamos o que? De parede celular, né? Depois nós vamos ter o que? A membrana celular. E dentro da membrana celular a gente tem o que nós chamamos de organelas citoplasmáticas ou organelas celulares. Além o que? Do material genético, tá? O material genético, por a bactéria ser procarionte, ele está disperso aqui, tá vendo? Ó? Ele está solto aqui no citoplasma, tá? Ele está solto no citoplasma, tá bom, pessoal? Então, olha só, estruturas externas que estão do lado de fora dessa chamada parede celular. Cápsula, flagelo, filamento axial, fímbrias ou pilos, né? Que a gente vai ver cada um deles. Depois nós temos a parede celular propriamente dita e estruturas internas à parede celular, que é a membrana citoplasmática, a região nuclear, né? E as estruturas citoplasmáticas, que eu falei para vocês que são as organelas, né? Como se fossem os órgãos celulares, tá bom? Estruturas do lado de fora da parede celular, a parede celular e as estruturas internas à parede celular, ou seja, dentro da parede celular. Lembrando que essa parte laranja aqui, ó, é o que? É a parede celular, né? Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar sobre essas estruturas externas da parede celular, ó. A primeira coisa é a cápsula, né? É composta de polissacarídeos ou polipeptídeos, né? Isso aí são o quê? São moléculas de carboidratos, né? Proteínas, tá? E qual que é a função dessas proteínas, desses carboidratos? Adesão celular. Ela vai, essa parede celular, ela vai o quê? Ficar mais adesiva, mais fácil de chegar próximo de uma célula, né? Reservatório de água e nutrientes. Essa cápsula, ela vai ter o que? Reservatórios lá, como eu falei para vocês, de carboidrato, de proteína, além de água, né? E essa cápsula aqui, ó, ela vai limitar a fagocitose. Professor, o que é fagocitose? Fagocitose, criancinha, é o seguinte: quando uma bactéria ou qualquer outro organismo ele penetra no nosso corpo, a nossa célula ela vai englobar essa substância estranha e vai destruir essa substância estranha, no caso a bactéria, né? Isso nós chamamos de fagocitose. Então, ó, a bactéria entrou, a célula veio lá e, né, englobou essa bactéria e está destruindo essa bactéria. Faz parte do sistema de defesa do nosso organismo. Essa cápsula aqui, ó, ela tem a função de limitar essa fagocitose. Ou seja, ajuda a impedir essa fagocitose, né? Melhorando, facilitando a vida das bactérias, né? E essa cápsula que é essa parte aqui, ó, dessa parte laranja aqui, né? Essa parte laranja que a gente está vendo, tá bom, pessoal? Tá bom? Beleza! Vamos continuar aqui, pessoal, ó. Cápsula, depois eu tenho... essa cápsula está presente em todas as bactérias? Sim, pessoal, ela está presente em todas as bactérias, né? Aí eu tenho o que? Os flagelos.
que são esses flagelos? Vão conferir movimento às células, tá bom? Então, olha só, o flagelo, ele confere movimento à célula. Quando eu falo célula, eu estou falando o quê? Da bactéria. Por quê? Porque a bactéria, ela é uma célula, né? Então, esse flagelo vai conferir esse movimento. Aqui o flagelo, aqui, pessoal, ó, no desenho nosso aqui, tá vendo, ó? Isso aqui é o quê? O flagelo, tá vendo, ó? Então, é como se fosse uma cauda e ele vai conferir o quê? Movimento a essa bactéria. Todas as bactérias, elas possuem flagelo? Não, nem todas as bactérias. Existem algumas bactérias que não têm flagelo, elas não conseguem o quê? Se movimentar, né? Outras, quando elas estão, por exemplo, no sangue, né, em algum líquido, em algum meio líquido, esse flagelo ajuda com que elas o que? Se movimentem, né, tornando essas bactérias, obviamente, o que? Mais patogênicas, mais perigosas à nossa saúde, tá bom? Aí eu coloquei que é mais comum em bacilos e cocos. Mais pra frente, pessoal, vocês vão entender o que são bacilos e o que são cocos, tá? Eu vou explicar para vocês o que é um bacilo e o que é um coco, tá bom? Entendidos? Então, o flagelo está na parte externa da bactéria e ele ajuda o que? Na locomoção da bactéria, né? Aí eu tenho essas fímbrias ou pili, né? Olha só, vamos ler aqui comigo. Menores, mais curtos e mais numerosos que os flagelos, vistos somente a um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico que aumenta 1 milhão de vezes a estrutura. O microscópio óptico, por exemplo, que a gente tem na nossa escola, ele vai aumentar o quê? Só 100 vezes a estrutura, tá bom? Microscópio eletrônico aqui no estado de Goiás só tem um. Na universidade, o quê? Na Universidade Federal, tá bom? Aderência às células do hospedeiro, quer dizer, essas fímbrias ajudam a ter maior aderência, grudar com maior facilidade nas células, né? E nós temos a chamada fímbria sexual, que é condutor do material genético durante a conjugação bacteriana, ou seja, a reprodução bacteriana. Então essa fímbria, ela vai o quê? Penetrar na outra bactéria, né, para elas reproduzirem, e elas vão o quê? Trocar o material genético. Então, ó, a fímbria penetra na outra bactéria e aí eles trocam o quê? Material genético, tá? Eu chamo de fímbria sexual, que faz o quê? Que ajuda na reprodução das bactérias, tá? Aqui, pessoal, ó, as fímbrias são essas estruturas aqui, tá vendo? Ó, que parecem os pelinhos da bactéria, né, que estão sobre essa cápsula, sobre a parede celular, né? Então, essa aqui são as fímbrias. Elas vão ajudar a adesão em outra célula, né? Ajudar na adesão da célula do hospedeiro. Pode ajudar também na reprodução, que essas fímbrias vão penetrar em outras bactérias e eles vão trocar o material genético, né? E também elas podem o quê? Podem ajudar na aderência na célula do hospedeiro, tá bom? São vistas o quê? Apenas em microscópio eletrônico. Ah, professor, essas fímbrias são parecidas com flagelo? Não, elas são bem menores que os flagelos. E elas são o quê? Elas são só vistas no microscópio eletrônico, tá bom? Então, essas são o que nós chamamos de fímbrias, pelos ou pili, tá? Então, essas foram o quê? As estruturas externas à parede celular. Agora a gente vai falar o quê? Sobre a parede celular bacteriana, tá? Toda bactéria tem parede celular? Sim, toda bactéria tem parede celular. Vamos ler aqui o que eu coloquei, ó. A parede recobre a membrana e é ela quem confere alguma forma à bactéria, tá? Mais para frente, vocês vão ver que as bactérias elas podem ter forma de bacilos, ou seja, de bastão, formas arredondadas, que são chamadas de cocos, né? Essas formas diferenciadas das bactérias, elas vão ser o quê? Elas vão ser feitas devido que a parede celular, né? Porque essa parede celular ela é o que? Mais resistente, ela é o que? Dura, né? Ela é feita de proteínas mais rígidas, por exemplo, como a unha nossa, né? Que é uma barreira de quitina aí, tá bom? Então a parede celular ela é mais rígida, mais dura. Depois da parede, internamente a parede celular, eu tenho o que? A membrana
plasmática, né? A membrana plasmática da bactéria, a membrana que vai formar a célula propriamente dita, né? Então, quem confere a forma às bactérias vai ser o quê? A parede celular, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Em algumas espécies é possível observar as endotoxinas, substâncias que induzem o sistema imune a ter uma reação exacerbada, conhecida como choque séptico, e provocar a morte do próprio hospedeiro. Então, nessa parede celular eu tenho que algumas substâncias que são altamente tóxicas ao nosso organismo, tá? Uma vez que essa bactéria está dentro do nosso organismo, nessa parede celular ela pode liberar essas endotoxinas, né? Essas toxinas. E aí o que vai acontecer? Vai ter o que nós chamamos de choque séptico, né? Que é um choque que o nosso organismo vai ter uma reação muito forte contra essas substâncias e o indivíduo ele acaba o quê? Ele acaba morrendo, tá? Então essas bactérias que têm essas endotoxinas na parede celular, elas são o quê? Extremamente perigosas para o nosso corpo. Professor, todas as bactérias têm essas endotoxinas? Não, nem todas as bactérias, né? Vocês sabem que existem até bactérias que são boas, né, para o nosso organismo, tá? Como os lactobacilos, que todo mundo fala, tá bom? Então, nem todas as bactérias, elas possuem o quê? Essas endotoxinas, tá bom? Algumas que vão provocar doenças o quê? Mais graves. Quando a gente for estudar as chamadas bacterioses, ou seja, as doenças provocadas por essas bactérias, a gente vai falar o quê? A gente vai falar a respeito dessas endotoxinas, tá bom, pessoal? Então, onde elas ficam localizadas? Na parede celular. A parede celular, ela dá resistência à bactéria e ela também vai dar o quê? A forma da bactéria, tá bom? Pessoal, não é difícil, é fácil. Basta você concentrar, né? Basta você voltar, escutar de novo a explicação e depois, se tiver alguma dúvida, perguntar para o professor através do WhatsApp, através do chat que nós temos sempre ali, estamos deixando para vocês, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Continuando a falar sobre a parede celular dessas bactérias, né? Olha só, vamos ler aqui, ó. Através de um método de coloração da parede celular das bactérias, podemos classificá-las em bactérias gram-positivas e bactérias o quê? Gram-negativas. O que acontece, cara? Pessoal, um indivíduo muito estudioso, né, um bacteriologista muito estudioso, chamado Gram, ele desenvolveu uma coloração para as bactérias. Ele resolveu colorir essas bactérias para ficar mais fácil de identificar essas bactérias lá no microscópio, né? E essa coloração que esse indivíduo desenvolveu, ele descobriu que as bactérias gram-positivas, que ele chamou de gram-positivas, elas se coravam de roxo. E as bactérias gram-negativas, elas se coravam de vermelho, tá? Então, quando expostas a essa técnica de coloração chamada gram, as bactérias se coram em gram-positivas, ou seja, em roxo, e gram-negativas, que coram em vermelho, tá? Então, essa classificação de gram é, na verdade, o quê? Uma coloração que se faz, uma técnica de coloração das bactérias, onde você vai observar essa bactéria no microscópio, na coloração roxa ou na coloração vermelha. Quem desenvolveu isso foi um indivíduo chamado Gram, tá? E essa coloração, ela atinge justamente a parede celular da bactéria, tá? A parede celular da bactéria. Professor, para que serve isso? É porque, pessoal, olha só, porque vai ficar mais fácil. As bactérias gram-positivas, o tratamento médico é um. As gram-negativas, o tratamento médico é o quê? Outro. Então, essa classificação de gram-positiva e gram-negativa, ela facilita o tratamento médico. O médico ele vai tomar algumas atitudes com gram-positiva e outras atitudes o quê? Com a gram-negativa, tá? Então, essa classificação de gram-positiva e gram-negativa é feita através do quê? De uma técnica de coloração. Se essa bactéria ela se corar de cor roxa, nós dizemos que ela é
positiva. E se ela corar de cor vermelha, nós dizemos que ela é o que? Gram-negativa. Negativa, tá bom? Então vocês vão ouvir demais na vida profissional de vocês. Ah, o paciente fulano, ele tá com uma bacteriose, sua bactéria é gram-positiva. Ah, fulano tá com doença bacteriana. Ah, não, é uma bactéria gram-negativa, né? Então vocês vão saber que é uma técnica o quê? De coloração, que vai corar a parede celular. E quando a gente observar essa bactéria no microscópio, se ela for gram-positiva, ela vai corar de roxo. Se ela for gram-negativa, ela vai corar o quê? De vermelho. Vermelho, tá bom? Então isso aqui é mais uma das utilidades para nós, né, da parede celular o quê? Bacteriana, tá bom? Bacteriana. Ó, as gram-positivas, elas apresentam parede celular mais espessa, e as gram-negativas, elas apresentam parede celular mais delgada, ou seja, mais fina, tá? Então, a parede celular das gram-positivas é mais grossa, confere uma maior resistência, e das gram-negativas, ela é o que? Mais delgada, ou seja, mais fina, né? Tem o que? Uma menor resistência, tá bom? Entendidos, pessoal? Então, gram-positiva e gram-negativa. É uma técnica de coloração, tá bom? Bom, pessoal, aí a gente vai ver o quê? Então, a gente viu as estruturas externas, a parede celular, né? Que estão de fora da parede celular. A gente viu o quê? A parede celular. Agora a gente vai estudar o quê? As estruturas que estão dentro dessa parede celular. As estruturas que estão dentro da parede celular é como se fosse uma célula comum, né? Como uma célula comum. Nessa célula comum, a gente tem o quê? A chamada membrana celular. Lembrando que uma célula é como se fosse um ovo frito, né? Um ovo lá. Só que a bactéria, ela não vai ter o quê? Aquela gema vai ser estourada, né? Porque o material genético dela vai ficar solto nesse citoplasma, né? Nessa membrana plasmática aí. Então a gente tem, ó, a membrana celular e as chamadas organelas celulares. O que são essas organelas celulares? São estruturas que vão fazer as funções da célula, tá? Uma célula ela tem funções vitais. Ela tem respiração, por exemplo, que é feita pelas mitocôndrias, produção de proteína, que é feita pelos ribossomos, né? Digestão celular, que é feita pelos lisossomos, excreção, que é feita pelo complexo de Golgi, tá? E eu não vou estar exigindo isso aí de vocês, não, esses nomezinhos, tá bom? Basta vocês saberem que elas têm o quê? Organelas celulares. O que são organelas celulares? São estruturas que estão dentro da bactéria que vão fazer funções como se fossem os nossos órgãos do nosso corpo propriamente dito, tá? Tudo isso está o quê? Dentro da parede celular. Aí eu tenho a membrana celular e tenho essas organelas celulares lá dentro, tá ok? Simples, pessoal, fácil. Não tenho que dúvidas, né? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, ó. Dessas organelas celulares, eu quero salientar para vocês esse plasmídio aqui, ó. Algumas bactérias têm essa organela chamada plasmídio. Não são todas as bactérias que têm esse plasmídio. Olha só, vamos ler a respeito desse plasmídio aqui, ó. Os plasmídios podem ser definidos como pequenas moléculas de DNA circular que são encontradas em bactérias, tá? Então quer dizer, ele na verdade é um pedacinho do DNA, só que ele não faz parte do DNA principal que das bactérias, tá bom? Eles são encontrados em algumas bactérias. Vamos continuar lendo, ó. Os plasmídios possuem informação genética que não é extremamente essencial à sobrevivência da bactéria. Por isso que é encontrado em alguns e outras não, tá? Então, quer dizer, essas informações, elas não são de total importância para as bactérias. As bactérias podem sobreviver sem esse plasmídio, né? Continuando, pessoal. Como exemplo, podemos citar aqueles plasmídios que garantem a resistência a antibióticos e aqueles que aumentam a probabilidade de uma célula bacteriana causar alguma doença. Então, pessoal, olha só, o que esse plasmídio vai fazer? Esse plasmídio aumenta a adaptação dessa bactéria
no meio ambiente. Por exemplo, o meu organismo está infectado por uma bactéria que tem plasmídio. Eu vou tomar antibiótico contra essa bactéria, porém eu não tomo a quantidade ideal de antibiótico, né? Eu tomo uma dosagem menor, eu não tomo nos dias certos, né? O que vai acontecer? Esse plasmídio, ele vai o quê? Ele vai criar um material genético, ele vai criar proteínas que vão fazer com que essa bactéria ela se torne resistente o quê? A esse antibiótico. Então elas vão novamente reproduzir, mas só que elas vão produzir agora bactérias o quê? Resistentes aos antibióticos, né? O que nós chamamos de superbactérias, tá bom? Então esse plasmídio, quando a bactéria tem esse plasmídio, ela vai conferir o quê? Uma maior resistência, uma maior adaptação dessas bactérias ao meio ambiente. Por exemplo, para o quê? Para resistir, por exemplo, à ação dos antibióticos, né? Ela vai criar mecanismo para essa bactéria resistir a esse antibiótico, né? Ela vai criar uma proteção para essa bactéria. Isso se você não tomar de forma exata os antibióticos que são o quê? Receitados, tá certo? Outra coisa também é o seguinte, esses plasmídios podem conferir para essas bactérias no caso, uma maior probabilidade dessa célula causar uma patogenia mais forte, né? Então quer dizer uma patogenia pior para o quê? Para o hospedeiro, tá bom? Então são essas duas características principais desses plasmídios: oferecer o quê? Uma resistência maior ao meio ambiente, né? Por exemplo, aos antibióticos, vai fornecer uma resistência maior ao uso de antibióticos, essa bactéria vai ficar resistente aos antibióticos e vai fazer com que essa bactéria ela fique mais virulenta. O que é essa expressão virulenta? Que ela causa uma patologia o quê? Mais grave ao paciente, tá bom? Então lembre-se dessa organela celular, plasmídio, né? Ela está dentro o quê? De algumas bactérias. São todas bactérias que têm plasmídio? Não, só algumas. E essas que têm esses plasmídios, elas podem ter uma resistência maior ao antibiótico ou podem causar o quê? Patologias mais graves, tá? Criancinha, muito fácil, muito tranquilo, é só decorar o nome. Você já entendeu para que serve esse plasmídio, né? Fácil, tá? Nós vamos parar por aqui falando das bactérias, senão o vídeo fica muito longo. Quero lembrar a vocês que a aula consiste sempre numa videoaula que você acabou de assistir, num texto que você tem que ler esse texto, né, para você o que fixar melhor essa matéria. E também nós temos o que lá um questionário para você estar o que respondendo, tá? Então a aula ela tem essas três partes, né? A videoaula, o texto para se ler, recomendo que você faça até mesmo um resumo, né? E as questões para você o quê? Para você responder, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus. Alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo chat lá que eu vou deixar para vocês na plataforma, tá? Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.